Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria de falar hoje sobre esses bebês chamados Reborn, que são bebês hiperrealistas que têm virado notícias e creio que isso merece um comentário. Porque é nada mais que, digamos assim, um dos muitos efeitos de uma sociedade, digamos que antimetafísica. Dá para fazer o paralelo com dois filmes que eu assisti, aos quais assisti do Nolan, que um é o Memento e o outro Inception. Memento conta a história de Leonard Shelby, que sofre de perda de memória a curto prazo. Ele faz uma coisa e em minutos ele acaba esquecendo o que ele faz. Então ele recorre a diversos meios para ter lembranças. Ele tira várias fotografias, faz diversas anotações. E o mais interessante, ele grava tatuagens. Nesse filme, ele já começa pelo final. Mas no final, a gente descobre, no final do filme, que na verdade é o começo da história. Vemos que ele mata acidentalmente a sua esposa. E no final dessa história, que é o começo do filme, que já começa com o assassinato de John Gemmell. O que acontece nesse filme? O Leonard Shelby, ele não aceita a culpa por ele ter matado a esposa e acaba projetando a culpa em uma outra pessoa. E já no Inception, nós temos conta a história de Don Cobb, que ele é atormentado pela falta que ele tem a falta que ele sente pela esposa. E tem uma cena nesse filme em que é muito interessante. É basicamente o seguinte. O Don Cobb, ele entra em uma sala de um cara chamado Yusuf. E ali tem várias pessoas que estão sonhando, dormindo. Porque é bom lembrar que a premissa desse filme é que é possível entrar no sonho das pessoas para manipulá-las. E no final dessa cena, o Cobb, ele pergunta, personagem interpretado pelo Leonardo DiCaprio, ele pergunta, eles vêm aqui todos os dias para sonhar? E o Yusuf, um funcionário do Yusuf, não lembro se é o próprio, mas acho que o funcionário do Yusuf, responde, não, eles vêm aqui para se manter acordados. O sonho se tornou realidade para eles. E depois pergunta, quem é você para dizer o contrário? Onde eu quero chegar com isso? Tanto essa cena do Inception como o filme inteiro, o Memento, mostra, digamos assim, a fuga da realidade. Muitos se preocupavam se jogos como Second Life ou The Sims, e agora temos o metaverso, se esses seriam, digamos assim, os meios das pessoas fugindo da realidade. Não, meus amigos. O fato é que, na própria realidade, as pessoas já buscam fugir da realidade. Já estamos vivendo num mundo em que as pessoas não aceitam sequer o próprio sexo biológico. É um mundo em que muita gente já faz
cirurgias ou pelo menos tratamentos de que chamam de, entre aspas, resnegação sexual. Mas, hoje em dia, as coisas já estão indo muito mais além. E o fato de existir, digamos assim, bebês ultra realistas já mostra que tem pessoas que, ao invés de terem filhos de verdade, preferem ter bonecos e perder para tratar como filhos. É bom lembrar que não se trata de brinquedos, tá? Não, isso já não é mais brinquedo. Não é que nem aquelas bonequinhas de pano ou de plástico que as meninas brincam. Estamos falando de algo que imita de maneira hiperrealista um bebê de verdade. Nada mais é que um modo de, digamos assim, de fugir da cruz. O que nosso Senhor Jesus Cristo diz renuncia a si mesmo, pega a tua cruz e segue-me. É basicamente isso que ele diz. Hoje em dia, as pessoas que dizem que algumas dessas pessoas que compram essas bonecas hiperrealistas, que custam centenas de reais, são pessoas que ou perderam seus filhos de alguma maneira, ou que não podem ter, e que por isso compram essas bonecas para suportar a dor de não poder ter um filho ou da perda de um filho. Bem, isso é fuga da cruz. A pessoa não aceita. Afinal, Santo Tomás de Aquino ele ensina: a verdade é a adequação entre o intelecto e a coisa. Ora, a pessoa ela tem que conformar o seu intelecto com a realidade, ao invés de ficar buscando um escapismo numa falsidade. É basicamente isso que nós aprendemos com o estudo da filosofia. A pessoa vai ficar de escapismo hiperrealista. Então, o que nós vemos no caso dos chamados bebês reborn são uma forma de escapismo, são uma forma da pessoa rejeitar a realidade. É o seguinte, eu não aceito essa realidade, as coisas não estão como estão, então vou aderir a uma falsidade, eu vou fingir que isso é real e assim fica tudo bem. É um modo sutil da pessoa também querer ser Deus, de não aceitar a realidade que se manifestou a ela. É igual os que fazem cirurgias de resignação sexual ou tratamentos de resignação sexual. A pessoa não aceita o corpo que Deus deu para ela. Não aceita. Ah, eu sou homem, então eu vou querer ser uma outra coisa. Ah, não posso ser mãe, então eu vou dar um jeito de ser mãe a si mesmo, comprando um boneco de centenas de reais que nunca vai crescer. É basicamente isso. Depois tem gente que... Ah, no Japão tem um cara que se casou com um personagem de anime. Qual a diferença disso para querer ser mãe de um boneco que nunca vai crescer? Tanto uma coisa como outra são maneiras de fugir da realidade. Então, o que temos a aprender com isso? Meus amigos, o fim último do homem, o fim simplício do homem é Deus. Deus nos criou para Ele mesmo.
É bom lembrar que quando a pessoa busca o fim, ela vai necessariamente buscar um fim que está acima dela. Deus, por estar acima de acima de tudo, só ele pode ter um fim em si mesmo. O homem não pode ter um fim em si mesmo. Quando o homem busca um fim que é ele mesmo, ele acaba se rebaixando, ele acaba se enlouquecendo. E é exatamente isso que nós estamos vendo hoje em dia. Quando uma sociedade ela é antimetafísica, ela vai, consequentemente, ficar cada vez mais louca. É a reflexão que tenho para hoje. Quando eu vi essa notícia, eu pensei, preciso falar sobre isso. Então, é a reflexão que eu tenho. O que são esses bebês reborn? É reflexo de uma sociedade antimetafísica, de uma sociedade que renuncia à cruz ao invés, aliás, de pessoas que renunciam à cruz ao invés de renunciar a si mesmas, por amor a Deus. E acaba querendo satisfazer suas vontades dessa maneira. E vão ficar igual aquelas pessoas do filme Inception. Elas vão querer buscar sonhar ao invés de querer admitir a realidade. Ou, em casos piores, ficar igual o Leonard Shelby. De querer projetar a culpa nos outros ao invés de admitir a sua própria culpa. Aí, nesse caso, é pior. Então, meus amigos, fica a reflexão. Considere me seguir nas redes sociais. Fique com Deus e até um próximo vídeo.